Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vim fazer alguns comentários a respeito das últimas decisões do presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto. Eu fiquei um tanto frustrado porque as decisões anteriores do nosso presidente do Banco Central tinham sido decisões acertadamente e com segurança. E nessa última decisão aí, eu achei que foi uma decisão intempestiva. Que ele mostrava, parecia que ele estava estressado, me parece. Uma decisão de alguém que está estressado e não conseguiu pensar direito a respeito e ter a cautela que ele é peculiar. O que aconteceu? Nessa última, ele manteve a taxa de juros, ainda disse, manteve a taxa de juros em baixa, ainda disse que nas próximas reuniões do Banco Central, que são duas até o final do ano, ele iria baixar a taxa de juros em 50 pontos base cada uma. Ora, exatamente no momento, no dia anterior, onde o Fed tinha tomado a decisão de manter a taxa de juros e não sabia ainda se iria aumentar ou não nas próximas duas sessões, como o Brasil. 25 pontos bases. Tá certo? Então, era uma situação confusa exatamente no dia, naquele dia que ele estava tomando a decisão. Por que tomar uma decisão dessa, de 50 pontos bases para baixo, numa situação completamente complicada? Dólar subindo, a economia americana disparando, em todo lugar estava a mesma coisa. Uma interrogação terrível em todo o mercado mundial a respeito da taxa de juros, se estava sendo correta ou não, porque taxa de juros alta por muito tempo e a inflação não cai. Embora isso, para mim, é a coisa mais normal que existe. Taxa de juros só faz aumentar a inflação, a perspectiva de inflação. Na realidade, a taxa de juros, uma alta, ela tem a pretensão de tirar recursos da demanda, para que, tirando recursos da demanda, diminua a pressão sobre a oferta de mercadorias, de bens e serviços. Mas, na realidade, não é isso que você vê. Você vê porque o Banco Central, ao tirar a demanda, ele tira com dívida. Se ele pagasse com as ações, por exemplo, da Petrobras, pegasse as ações da Petrobras que ele tem e jogasse no mercado, venderia aquele tamanho necessário para tirar a demanda, bom, tudo bem. Mas quando ele joga títulos da dívida pública e aumenta a taxa de juros, o que ele está fazendo? Ele está injetando mais recursos na economia. Porque quando ele tira o recurso daqui da demanda, ele está aumentando a dívida do Banco Central. E não é só aumentando a dívida, aumentando a perspectiva de crescimento constante da dívida, porque os juros estão mais altos e vão incidir sobre uma dívida mais alta. E outra coisa, os títulos do Banco Central, esses títulos que são vendidos no mercado financeiro para tirar demanda, eles são líquidos, particularmente líquidos. Quando a qualquer instante, se houver algum problema, o Banco Central entrar para comprá-los. Então, não existe essa retirada de dinheiro propriamente. Existe uma ligeira arrefecida, mas essa arrefecida é altamente compensada, no sentido contrário, ou seja, favorecendo a inflação, porque aumenta a dívida pública e aumenta os juros sobre a dívida pública. O que acontece significa que prometendo mais inflação no futuro. Então não é verdade, não é isso, tá certo? Então é isso aí que fica horrível se defender isso. E outra coisa, ficou um negócio muito estranho, e eu não vou afirmar que sim, nem que não, apenas eu acho que a mulher de César, né, como a mulher de César, ela não tem que ser só honesta, tem que parecer que é honesta, lógico, principalmente o presidente do Banco Central. Agora, logo depois dessa decisão, intempestiva para mim, ele pede audiência ao presidente Lula. O que está acontecendo?
Será que essa decisão intempestiva foi para agradar ao Lula, ao seu pedido de audiência e o que ele vai tratar nessa audiência? Não sei. Mas existe a possibilidade de ter ligação, de ter relação uma coisa com outra, tem. Existe possibilidade disso. O que eu não acho muito bem do caráter do Roberto Castelo Branco. Em princípio, eu acho que ele não faria isso dessa maneira. Mas está parecendo que sim. Depois, eu vi, depois dessas coisas todas, eu vi respostas sem sentido lógico do presidente do Banco Central. O que me estranha muito, eu acho que foi num evento lá em São Paulo com o mercado financeiro. Ele disse que os juros altos é melhor do que ter inflação. Porque os pobres é quem paga a inflação. Meus amigos, juros altos não significa que o juros nominal vai ser maior do que a inflação? Se o juro nominal vai ser maior do que a inflação, quem é que vai pagar a diferença? É o próprio que está pagando lá, o trabalhador que não consegue e não tem dinheiro para fazer aplicações. Como é que é melhor? A inflação estava 4, 5, sei lá, 8, 10, e a taxa de juros estava em 13,75, pelo menos um ano. E está muito alta até agora, a taxa de juros. Quem é que está pagando isso? É o pobre coitado lá. É o salariado. É o cara que não sabe se defender da inflação, mas são esses que estão pagando. E quem está ganhando isso? É claro que é o sistema financeiro. Isso é geral, é mundial, não é só aqui no Brasil não, isso é mundial. Isso é uma tendência a beneficiar através das teorias incompatíveis com a realidade de que os juros altos combatem a inflação melhor, porque a inflação é pior para os pobres. Como? Com a taxa de juros sempre mais alta que a inflação, lógico. Não tem sentido muito isso. Agora, ainda tem uma coisa, o senhor Roberto Campos disse, e eu ouvi na reunião, no vídeo, ele dizendo o seguinte, que aí falam que eles estão tirando dinheiro para dar transferência de dinheiro para uma transferência para beneficiar os ricos, que não tem nada disso. Aí cita lá como aumentou o número de investidores, como aumentou o número de empresas financeiras, etc. Só deu exemplos de empresas e números do sistema financeiro. Ou ele acha que ao fazer a transferência de recursos para a financeira, que a quantidade vai permanecer a mesma? Não vai permanecer a mesma. Primeiro porque as pessoas veem lá, aquela área que está ganhando dinheiro, então vai muita gente tentar entrar nessa área de qualquer maneira. Então eu achei uma pergunta tão sem lógica que não parecia que era o Roberto Campos Neto. Tá certo? E eu estou vendo que a situação ficou pior. E eu acho, e agora ninguém sabe, se vai ter aumento da taxa de juros, não é? Na próxima reunião, nas próximas reuniões, ou não. Porque a situação está ficando tão difícil. Agora, eu acho que o Roberto, para retornar ao seu ponto de estabilidade, de compreensão da situação econômica, do mercado financeiro como um todo, eu acho que ele deveria ir ao público, à mídia, e colocar na mídia o seguinte, que ele não sabe mais se ele vai poder manter a queda de 50 pontos na taxa. Uma situação mudou totalmente, que ele também está pensativo e que, portanto, num instante, poderá manter ou não. Que a credibilidade poderia voltar para ele. Se ele ficar calado e chegar lá, aumentar a taxa de juros, ele vai ter um baque na credibilidade dele. E não é bom para o Banco Central. Ok? Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Estarei aqui. Um abraço.